Bom dia. 1 Samuel capítulo 6. Primeiro livro de Samuel capítulo 6. Quando já haviam passado 7 meses que a arca do Senhor estava nas terras dominada pelos filisteus, então eles decidiram chamar os seus sacerdotes, magos e adivinhadores e lhe indagaram: que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Então aqueles sábios lhe orientaram: se desejais devolver adequadamente a arca do Deus de Israel, não os envieis vazia, porém mandai com ela uma oferta generosa pela reparação de culpas. Assim sereis curados e sabereis porque a mão de Deus de Israel persiste em castigá-lo. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram: mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhe: de acordo com o número dos príncipes filisteus, 5 esculturas em ouro no formato de tumores e 5 de ratos, porquanto foi essa praga que vós e os vossos governantes sofrestes. Fazei imagem dos vossos tumores e imagem dos vossos ratos que devastam a vossa terra, e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que este gesto alivie a mão de Deus de cima de vós, do vosso Deus e de toda a terra onde habitais. Por que endureceis o vosso coração, como fizeram os egípcios e Faraó? Somente quando Deus os tratou com grande rigor e humilhação, foi que eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Portanto, agora tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha ainda sido colocado qualquer tipo de canga. Atrelai as vacas à carroça e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca de Deus e colocai-a sobre a carroça. Quando os objetos de ouro que estáis enviando como oferta pela culpa, depositais em uma caixa forte ao lado da arca, e a deixareis partir. Observai atentamente, porém, se o carro tomar o caminho em direção à cidade de Bet-Semes. Isso significa que foi o Deus dos israelitas que de fato nos mandou todo este terrível mal. Entretanto, se isto não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem nos castigou com toda esta praga, e sim que ela veio por acaso. Nós vimos que a arca da aliança, a arca de Deus, tinha sido presa, tinha sido tomada de assalto pelos filisteus dos israelitas. Em virtude do erro, do pecado, da desobediência de Israel, em virtude da negligência de Eli, da desobediência de seus filhos, que foram mortos. Os filhos, a nora e ele próprio também morreram. A arca que os filisteus pegaram, estava agora, eles tinham colocado ela lá no templo do deus dele, o tal de Dagon. Primeiramente nós vimos que a primeira vez Dagon estava caído em frente à arca com uma posição de reverência. Na segunda vez com as mãos e o pescoço cortado na soleira, mostrando claro que não foi um acidente. E além do mais, toda a cidade onde a arca estava, a cidade dos filisteus, as pessoas sofriam com tumores, morriam, sofriam, coisas lacinantes. Além da peste dos ratos, houve um enxame de ratos muito grande, devastando as lavouras, tudo aquilo ali deles. Uma situação que nenhuma cidade queria, a cidade dos filisteus queria receber a arca, porque sabia o que era. Mas isso transcorreu durante 7 meses. E então resolveram chamar, né, os magos, adivinhos, aquelas pessoas que julgavam espirituais, né? Os sacerdotes dos deuses deles, os deuses Dagon.
reuniram e perguntaram, escuta, como nós podemos fazer para nos livrar deste mal? Como nós podemos fazer para devolver, para mandar a Arca da Aliança de volta para os hebreus? O lugar dela é lá. E aqui está nos causando mal. Mas falou, bom, tem que fazer, você não pode devolver ela do jeito que está. Tem que oferecer um sacrifício ali pela culpa, né? E qual que é esse sacrifício? Fazer, então, de acordo com o número dos príncipes, de acordo com o número da liderança ali dos filisteus, que eram 5, fazer, então, 5 tumores de ouro, no formato dos tumores que as pessoas estavam tendo, né? Aqueles caroços pelo corpo, aqueles tumores, fazer 5 de ouro. 5 tumores de ouro. E também 5 ratos de ouro. Colocando numa caixa à parte para devolver para os hebreus. Mas não só isso. Também fazer um carro, né? Uma carroça, um carro de boi, como conhecido, né? Um carro de boi, normal. Virgem, ou seja, tem que ser novo, feito ali. E apanha 2 vacas que acabaram de ter crias. Essas vacas que nunca tiveram canga sobre elas, ou seja, que nunca foi montada, colocado carro, qualquer coisa. Pega essas 2 vacas e coloca ela neste carro de boi virgem. Coloca nesse carro a Arca da Aliança e uma caixa ao lado com esses tumores de ouro, com esses ratos de ouro. Os bezerros deixa eles presos nos currais. E solte as vacas. Se essas vacas, com o carro, se dirigirem e for para o lado de Bet-Semes, ou seja, para as terras dos israelitas, nós sabemos que todo esse mal foi o Senhor que trouxe. Que essas mortes, esses tumores, essas pestes, desses ratos, tudo mal que não aconteceu, foi o Senhor que trouxe. Se elas seguirem em direção à terra deles, sabemos que foi, mas se elas que seria o normal, as vacas que nunca tiveram, que não tinham sido, digamos, domesticadas direito, essas vacas que estavam com cria, agora se elas ficassem se rebelando, procurando se aproximar do curral das crias, ou partissem para o outro lado, qualquer outra ação, saberia então que foi coisa normal que tinha acontecido, que estava acontecendo com eles. Então, e se elas fossem, seria realmente a mão de Deus estava pesando sobre eles, sobre o tal de Deus deles lá, esse Dagon. E se a vaca fosse porque Deus estava aceitando, então, a culpa, não pecado, a culpa deles, e eles ficariam livres. E os sábios não foram mais, eles falaram, olha, não vamos ser como os egípcios, não vamos ser como o faraó, que o faraó resistiu, né? Nós sabemos a história, resistiu 10 vezes até ser destruído. Falei, isso é ignorância. Né? Deus falando, exigindo que ele soltava o povo, ele só deixou no final, quando os filhos dele estavam sendo destruídos e tudo. Então os filisteus falaram, não, vamos ser mais inteligentes, vamos devolver logo, não vamos resistir a esse Deus, não, vamos fazer isso, e fazer as imagens dos tumores, dos ratos, e vamos dar glória a Deus, vamos glorificar o nome dele, que é possível com esse jeito a mão de Deus sair de cima de nós. Faça isso, glorifique a Deus, envie, e vamos ver o que vai dar. Nós temos que entender que às vezes nós nos pegamos lutando contra Deus, resistindo à vontade de Deus. Faraó resistiu, nós vimos o final dele, ali do Egito, daquela época. E às vezes nós também estamos resistindo, porque nós queremos fazer de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a lógica humana. E por isso sofremos. Os filisteus estavam sofrendo na saúde, muitos morreram, tumores pelo corpo, e sofrendo também na vida econômica, na vida financeira, porque os ratos estavam devastando ali as colheitas deles. A situação deles estava terrível, porque estavam resistindo a Deus. Às vezes nós estamos passando por uma série de apertos. Às vezes nós estamos na nossa casa com um problema sério de saúde, nós temos um problema de saúde no nosso corpo. A nossa vida financeira é complicadíssima, nós estamos devendo e não conseguimos pagar.
essa prosperidade que eles ensinam por aí é mentirosa, isso não é bíblico. Mas Deus também não quer que ninguém viva ali devendo. Porque quando nós estamos devendo sem condição de pagar, nós estamos denegrindo o Evangelho. Nós estamos agindo contrário à palavra de Deus. Em Romanos 3 fala, ninguém fiquei devendo coisa alguma na seu amor em Cristo Jesus. Podemos estar fazendo dívida que nós não temos condição de pagar. Deus também não quer que ninguém viva passando fome, necessidade e desespero. Mas se isso está acontecendo em nossa vida, vamos examinar a nossa vida. Vamos ver onde nós estamos errando. Vamos ver aonde que nós estamos resistindo a Deus. Ah, não, eu oro, eu rezo, eu faço preces, eu vou à igreja. Não é o bastante. É necessário nós nos unirmos a Ele, nós agirmos com Ele em obediência. Quando nós obedecemos o Senhor, praticamos o seu Evangelho, concordamos com Ele, aí nós desfrutamos de paz. Aquela paz que Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos la dou. Não vos la dou como o mundo dá, mas tem bom ânimo. Isto acontece quando nós não resistimos a Deus. Agora, quando resistimos, nós sofremos. Por isso é necessário nós tomar uma posição, ver onde nós estamos errando, onde nós estamos rebelando contra Deus, e agir como estes filisteus aqui. Isso, o conselho dos magos que Deus falou, para de resistir a Deus. Envia lá uma oferta pela culpa, para ver se ele tira esse castigo de nós. Devolva o que é de Deus. Os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e feiticeiros haviam orientado. Pegaram 2 vacas e as amarraram a uma carroça nova e prenderam seus bezerros no curral. O povo resolveu, os feiticeiros deles, os deuses dele, os próprios feiticeiros, os próprios sábios daquelas coisas lá, reconheceram, falaram, é Deus. Não se rebela contra ele, não. Em seguida, colocaram a arca do Senhor sobre a carroça e junto dela um cofre em forma de caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente com destino a Betseme e mantiveram-se resolutas nessa estrada, mugindo por todo o caminho e não se desviaram um só momento, nem para a direita nem para a esquerda. E os governantes e líderes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Betseme. O impossível aconteceu. 2 vacas que, com suas crias recentes, se nós fizermos isso com qualquer vaca hoje, elas com certeza vão em direção aos currais, em direção às suas crias, seus bezerros. Mas essa aí, apesar de tudo, apesar de não ser totalmente domesticada, essas vacas assim colocaram o carro, esse carro novo sobre ela, colocaram ali o baú, colocaram esse cofre, essa caixa com os tumores de ouro e os ratos de ouro, elas simplesmente partiram em direção a Israel, em direção a Betseme, em direção ao território dos israelitas. Elas iam mugindo por causa de seus filhos, seus filhotes, mas caminharam em linha reta, não desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas foi em direção a Betseme. Ou seja, algo inusitado aconteceu. Ainda hoje, se nós fizermos isso, pegarmos 2 vacas, colocarmos, separarmos, que ela tenha recém-dado cria, né, que é só recém-parida, e tirar elas e colocar nos bezerros, com os bezerros presos no curral, e as colocar em um carro, com certeza elas não vão para outra direção, senão em direção aos seus filhotes, suas crias. Mas nesse caso aqui, elas partiram. Quando Deus está no comando, quando Deus está na direção, quando nós buscamos, quando nós nos reverenciamos, nós nos rendemos a Ele, quando nós assumimos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa rebeldia, o milagre acontece, as coisas impossíveis acontecem. As vacas foram rugindo, errando por causa dos filhotes, mas em direção reta, como se alguém estivesse tocando com qualquer coisa. Entre mentes, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e assim que avistaram a arca da aliança voltando, alegraram-se grandemente.
Aquele carro filisteu, puxado pelas 2 vacas, chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Em seguida, cortaram toda a madeira da carroça para fogo e ofereceram as vacas em holocausto a Deus. Então os levitas desceram a arca do Senhor e o cofre com os objetos de ouro, e haviam depositado tudo sobre a grande pedra. E naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram totalmente queimadas e também o sacrifício de animais. Os 5 príncipes filisteus observavam tudo isso e no mesmo instante retornaram para Eclon. As esculturas de ouro simbolizando os tumores que os filisteus pagaram em reparação pelos seus pecados contra o Senhor foram destinados, uma por cidade, e assim enviaram uma peça de ouro para Asdod, Gaza e Ecrom. O número de ratos de ouro foi de acordo com o número de cidades filisteias, que pertencia aos 5 príncipes filisteus. Isso é, tanto a cidade fortificada, protegida por muralha, como as aldeias e povoados vizinhos. A grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor é até nosso dia uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar dentro da arca de Deus, e por este motivo o Senhor os matou. E o povo muito se lamentou e chorou e ficou de luto por causa desta grande matança que Deus fez cair sobre a sua gente. Eles enviaram a carroça, ela dirigiu, entrou no território ali dos hebreus, na parte onde antes foi terra ali de Josué, né? Que Josué tinha sido separado, ele tinha herdado na divisão das terras. E eles chegaram ali, o povo estava ali então colhendo trigo, né? E essa carroça então parou exatamente ao lado de uma rocha ali. Essas vacas pararam ali. Eles se alegraram quando viram então a arca do Senhor voltando. Tiraram a arca da carroça, colocaram sobre a rocha, colocaram também ali esse baú com esses tumores e ratos de ouro. Pegaram a carroça, fizeram dela lenha, mataram as 2 vacas e ofereceram em sacrifício a Deus, em termos de alegria. Comemoraram a alegria, tudo. E depois então, alguns deles tinham algumas desses israelitas. Quando fala desses que andam aos milhares, quer dizer aquele povo que ainda hoje, né, vagueia pelo deserto. Eles não têm casa, eles vivem em tendas até hoje, né? Parte dos árabes. E junto ali aquela turma ali entenderam, alguns deles, de olhar dentro da arca. Esses que olharam morreram imediatamente, porque nós devemos obedecer ao Senhor. O Senhor nunca permitiu que ninguém abrisse a arca para olhar. Os únicos que poderiam abrir a arca eram os sacerdotes. E eles simplesmente abriram. Então esses que abriram foram mortos. Na mesma hora caíram mortos. E ficaram tristes, né, entristecidos. Mas não podiam ficar tristes com Deus, porque simplesmente eles desobedeceram ao Senhor. Nós não podemos adorar Deus de qualquer maneira. Nós temos que fazer da maneira correta. É um dos motivos que eu sempre falo. Tem muitas pessoas, gente, religiões, não vou adorar a Deus, mas eu adoro a Deus, mas eu adoro o santo tal, santo este, santo aquele. Eu adoro a Deus, mas eu peço para o santo ou padroeiro ou padroeira interceder. Eu oro a Deus, mas eu peço para o anjo de guarda fazer isso ou fazer aquilo. É totalmente contra a palavra de Deus. É totalmente contra. Então, quando nós estamos fazendo isso, estamos errando. Não é de qualquer maneira que Deus vai aceitar, não, porque é a intenção do coração. Não é a intenção do coração. Nós devemos
Obediência, nós devemos fazer de maneira correta, senão nós seremos destruídos. No Antigo Testamento as pessoas eram destruídas imediatamente. Hoje, a destruição, a morte é espiritual. Nós temos que saber que aqui tudo o que acontece aqui no Antigo Testamento, a antiga lei, era sombra do que há de vir. Hoje, quando nós não agimos em concordância com o Senhor, a morte é certa, só que é a morte espiritual. Nós estamos andando aqui, às vezes somos mortos-vivos. A hora que partirmos daqui, nós vamos para o sofrimento, nós vamos para a morte eterna. Nós vamos para a vergonha eterna. Enquanto nós temos a opção de escolher a vida. Isso quer que nós escolhamos a vida. Basta nós obedecer, viver de acordo com a palavra dele. Não só ser somente religioso. Ah não, Deus entende a vontade do meu coração, ele sabe o que eu quero. Não, o Senhor não sabe. Faça você o que é correto. Obedeça. Jesus deixou bem claro que ele reconhece o nosso amor é pela nossa obediência a ele. Então os habitantes de Bet-Semes exclamaram: quem poderá de agora em diante permanecer na presença de Deus, do Deus Santo? Para quem deveremos enviar sua arca a fim de que ele se afaste de nós? Em seguida mandaram mensageiro aos moradores de Kiriat-Jearim com estas palavras: os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno. Descei, portanto, e levai-a para vós. Ali os próprios hebreus eles ficaram com medo, mas ficaram com medo porque agiram de maneira errada. Aí eles já ficaram com medo, não queria nem mais a arca ali. Falou: não, vamos mandar lá um comunicado lá, mandaram o Kiriat-Jearim. Falou: olha, a arca foi devolvida, vem buscar ela, só por ela para vocês. São muitas as pessoas que falam: ah não, Deus castiga sim, castiga assim. Com certeza. O único que tem poder para castigar é Deus. E ele nos faz isso por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desobediência. Esse pessoal aqui, esses Bet-Semes, eles não precisavam ter procurado tirar a arca dali. Ao contrário, deveria ficar ali. Só agir em conformidade com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. 1 Samuel capítulo 7. Samuel 7. Então os homens de Kiriat-Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. E eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho, Eleazar, para guardar a arca de Deus. Desde o dia que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat-Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar para Deus, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: reuni, pois todo Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vós perante Deus. Passaram-se 20 anos. O povo começou a buscar Deus. Samuel, então, proclama: gente, vocês querem realmente buscar Deus? Se vocês querem a bênção de Deus, abandone o pecado, a rebeldia, abandone todos os deuses, as imagens que vocês têm. Tem imagem de Baal, de Deus Astarote, essas coisas tudo. Jogue tudo fora, abandone tudo isso e venha adorar exclusivamente a Deus. Se vocês adorar exclusivamente a Deus, Ele vai tirar os filisteus sobre vocês, os ataques dos filisteus. Mas abandone, joga fora a imagem, joga fora tudo. E o povo assim fez, jogando fora, tirando as imagens, atirando fora, acabando com tudo isso e se voltaram para Deus. Claro, se vocês querem fazer isso, que quer que eu possa estar intercedendo, clamando a você, aclamando a Deus por vocês, vocês têm que se libertar de todo esse erro. Nós devemos sempre examinar, ver se tem algum objeto de adoração na nossa vida. Eu tenho dito sempre: imagem nenhuma vale nada.
qualquer imagem que é feita por nós, não existe Deus, esse Deus aqui, não existe Deus nenhum. Só existe um único Deus, o Senhor. Se nós queremos receber dele, a palavra fala que ele é um Deus zeloso, ou seja, um Deus ciumento. Ele diz da seguinte forma: tem que tirar tudo, adorar ele exclusivamente, a ele. Não é adorar nem imagem, nem nada, nem pessoas, nem objetos. Adorar a Deus, busca ele. Ele é a solução, ele é a resposta de tudo. Quando nós fazemos assim, nós vencemos. Reuniram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Deus, o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e a governar todo o povo de Israel. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesse de invocar o nome de Deus, o nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro e ainda não desmamado e ofereceu o inteiro como holocausto ao Senhor, pelo povo de Israel. E Deus ouviu e respondeu a sua oração. Então, enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército dos filisteus. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada no bairro de Bet-Car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha de socorro, querendo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Depois que eles fizeram, santificaram, Samuel então vai orar, clamar, reunindo, o povo jejuam, buscam a Deus, clamando, intercedendo por Israel. O povo se volta para o Senhor. Os filisteus, enquanto isso, ficam sabendo disso e resolvem atacar Israel. Mas Deus, a palavra dele se cumpre, ele é fiel. O Senhor se levantou contra os filisteus foram derrotados, e Samuel continuou clamando, orando, intercedendo, e os hebreus então partiram em perseguição aos filisteus, e foram mortos uma grande quantidade. Eles fugiram e os filisteus matando ali pelo caminho afora. E foram perseguidos até Mispá e Sem. E ali Samuel levantou uma pedra, fez ali um altar a Deus, e como dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, e colocou o nome dali da rocha de socorro, né? Quer dizer, Bet-Car, não é Ebenezer, quer dizer rocha de socorro. Quando nós voltamos para Deus, quando nós entregamos a Ele, nós somos vitoriosos. A vitória vem sobre nós. Deste modo, os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. As cidades que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas ao povo de Israel, desde Ecrom até Gate. Israel conseguiu também libertar todos os territórios vizinhos a essas grandes cidades do poder dos filisteus, e se estabeleceu a paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou julgando e liderando Israel todos os dias da sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Mispá, decidindo sobre as importantes questões de Israel em todos estes lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde estava sua residência. Dali ele governava a sua cidade e toda a nação dos Israel, como juiz e líder. E foi em Ramá que Samuel construiu um altar em honra ao nome de Deus, o Senhor.
Samuel foi servo, obediente ao Senhor. Ele julgou Israel, era o líder, era quem liderava Israel em todo sentido. Ele viajava de tempo em tempo, em algumas cidades, julgando, orientando, decidindo as questões difíceis sobre Israel. Mas ele voltava que ele morava, era em Mispá. Aquele menino foi consagrado a Deus antes mesmo de sequer ser gerado pela manhã, ele foi um grande juiz em Israel. Mas a questão é obediência e desobediência, respeito e o desrespeito. Sansão também foi consagrado, foi anunciado a seu nascimento por um anjo, mas foi desobediente. Nós vimos o triste fim dele. Ele não foi um juiz adequado, ele não foi um juiz realmente que trouxesse grande vitória a Israel. Enquanto que Samuel, por obediência, ele julgou. Ele esteve à frente, foi considerado um dos grandes juízes, se não o maior juiz na Bíblia. A obediência é tudo. Obediência aos preceitos do Senhor, a vontade do Senhor. Porque tudo o resto é Ele que faz. Nós concluímos hoje a leitura de Samuel, do capítulo 7. Amanhã, querendo Deus, nós iniciaremos no capítulo 8. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.